Estou vendo essa questão aí, espera só um minuto. Eu acho que aqui tem um problema, meu amigo Pascoal, né? Ele podia muito bem ter definido ZI como 1 mais CI, né? E aí dava tudo certo. Ele definiu como 1 menos CI. Você vai da Lagrangiana infinita para uma Lagrangiana finita, que é igual a infinita mais o tempo dele. É isso que acontece? Então, ou ele podia ter definido a Lagrangiana como sendo L menos LC. Para fazer isso. Mas ele define como L mais LC. Então tem alguma coisa que ele tem que abrir mão. Só definir a quantidade de momentos, né? Eu não sei as consequências futuras disso. Eu prefiro pensar que o cara está fazendo isso. Está fazendo L menos LC. Nesse momento. O LC ele é físico, é mensurável? Eu fico omitido que ele falasse para você Lagrangiana finita ou só o L? Não, você não mede Lagrangiano. Não, sim, mas assim, as bandeiras cis do FOMID vão ser provenientes de qual Lagrangiano? Vão ser, na verdade, elas vão ser definidas as suas quantidades físicas que você vai medir. São definidas em termos das funções de Green. Né? Você vai colocar essas coisas como inputs, isso a gente vai discutir um pouco isso mais à frente. Você vai colocar essas coisas como inputs na sua teoria através das condições de renormalização. Você precisa definir o que você chama da parte finita das suas quantidades renormalizáveis. E para definir essa parte finita, então você pode subtrair só 1 sobre epsilon, pode subtrair 1 sobre epsilon, que é uma constante arbitrária, né, no princípio. Quem vai dizer o quanto você tem que subtrair? Você tem que parametrizar a sua teoria de modo que apareça nela a massa física constante de corrente física. E isso vai ser introduzido ainda. Certo? Isso é muito importante. Então, se você definir ZI como 1 menos CI, T, né? Tiver definido esse negócio assim desde o início, vamos ver se dá certo. Né? Então, a sua Lagrangiana completa, não só a LC, mas a Lagrangiana completa, ela vai ser essa cara, só que aqui vai ter substituído por Z3, Z6, Z2F, Z4, assim por diante. Certo? É bem óbvio isso, né? E aí que está a história, né? Você agora introduz o que você chama de campos nus, parâmetros nus, né? Da seguinte maneira: você define o ARI A0 como sendo Z3 menos elevado ao meio KMA.
A alfa 0 como sendo tudo a definição Z2F elevado ao meio se A alfa os seus fantasmas eta A 0 igual Z 3 eta A eta barra A 0 igual a Z3 elevado ao meio eta barra A você tem G0 e N como sendo C1 e N C3 e N elevado a menos 3 meios G. Vamos fazer um stop aqui antes da gente continuar para explicar essa lei. Né? Você pegou seus campos e escolheu desse jeito. Né? Certo? Então aqui está aparecendo quem? Né? Quer dizer, na sua Lagrangiana está aparecendo Z3 em N, a Lagrangiana completa está aparecendo Z3 em N vezes isso. Né? O Z3 e N elevado a 1 meio vezes o A, você está chamando de AMI 0. Então, com isso, esse termo que está aqui, ele vira DI AMI 0 sem coeficiente nenhum, mas com 0 ataque aos campos. Tá certo? DMI AMI 0 vezes DMI AMI 0 menos DMI AMI 0. Tá certo? Você chupou todas as suas constantes de normalização para dentro dos campos. Tá certo? Mesma coisa com psi, mesma coisa com eta, mesma coisa com acabado. São os campos que estão aparecendo aí. Né? Agora você chega num termo como esse aqui, por exemplo, de vértice. Né? Certo? Você tem um G e um G vezes C1 e N. Né? Vai ser isso mesmo. Esse cara, né, ele tem teu AMI e A, né? E você aqui está aparecendo Z1 e AMI vezes o AMI e 1A. Esse cara aqui vai ser comido aqui pelo AMI e 0, tá certo? Esse Z1 e AMI com esse cara aqui, ele vai ser comido aqui, né? Mas vão ter esses outros dois. Se você quiser escrever todo mundo em termos do AMI 0, né, você vai ter que colocar esse fator Z3 em AMI, né, elevado a menos 3 meios, porque você tem 3 caras aqui. Inverte aqui, ó. O AMI A é Z3 em AMI a menos 1 meio vezes o AMI A 0. Você quer colocar todo mundo em termos do AMI A 0, você tem que colocar um fator Z3 em AMI elevado a menos 1 meio, né, vezes AMI A 0, AMI B 0, AMI C 0. Tá certo? Então vai sobrar um fator aqui na frente, Z3 em AMI elevado a menos 3 meios. Tá certo? No
você vai juntar com Z1 e Young-Mills e redefinir a proporção de acoplamento desse jeito, com G0 e Young-Mills. Certo? Então, a forma desse termo, se você chamar esse G0 e Young-Mills disso, vai ser G0 e Young-Mills, FABC, DMI ANI A0, menos DMI ANI A0, ANI B0, ANI C0. Vai ficar na mesma forma da Lagrangiana normal, só que escrito constante 0 e com a constante de acoplamento G0. Desculpe, G0 e Young-Mills. Tá certo? Vai ter outros Gs, né, para você mexer. Né? Parece com todos os parâmetros da teoria, né? Todos os parâmetros. Né? Ó, tem um G que comparece aqui, né? Tá certo? Esse cara eu vou chamar de G tio 0. Porque esse cara aqui, ele vai ser mandado G0 Young-Mills. Esse cara aqui ele vai ser chamado G tio 0. Esse G tio 0, a definição dele vai ser Z tio, Z3 tio a menos 1, Z3 Young-Mills a menos 1 meio, vezes o G. Ele está aqui no vértice do fantasma. Você vai querer escrever isso como AMI 0, você tem que multiplicar por Z3 e Young-Mills a menos 1 meio. Cada fantasma que está aqui, você vai ter que colocar o Z3 elevado a menos 1 meio. Né? Z3 elevado a 1 meio é o que relaciona o fantasma com o zero dele, o blue dele. Né? Então, vem o Z3 elevado a menos 1 meio daqui, o elevado a menos 1 meio daqui, dá menos 1 daqui. E você tem o C1, que vai virar Z1, quando você colocar a Lagrangiana toda. Então, você vai redefinir um G tio 0 aqui como coeficiente aqui, que é Z tio 1, Z3 a menos 1, Z3 Young-Mills a menos 1 meio. Certo? Você está arranjando, você está chupando esses Z's, esses fatores Z's dentro dos seus parâmetros. Né? Depois você tem o G0F, e esse deve vir do acoplamento aqui, fértil, duas, né? O quarto duas. Né? O G0F é definido em C1F, C3 Young-Mills a menos 1 meio, C2F a menos 1, esse G. Esse G que está aqui vai ser batizado G0F. Certo? Depois a gente tem outro G, o G05. E o G05 vai ser o cara que multiplica esse termo de 4 grupos. Né? Ele vai ser o C5 elevado ao meio, C3 a menos 1, Young-Mills, G. Você vai ter um G2, tá certo? G quadrado. Então, aqui eu venho com o fator Z3 em Young-Mills para cada amigo que tem aqui. Para esse cara virar M0, 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 M0. Tem o Z3 em Young-Mills elevado ao meio, a menos 1 meio. Com esse aqui, menos 1. Com esses dois aqui, menos 2. Tá certo? E aqui eu tenho C5, só que eu tenho G2 aqui. Então eu tenho que tirar a raiz quadrada desses caras todos. Eu defino o G05 como C5 elevado ao meio e Z3 a menos 1. Desse jeito. Com isso, esse fator todo aqui fica multiplicado por G05. Tá certo? Com os termos dos campos, sendo os campos de luz, os campos zero. Né? A gente tem também o MA0
igual a Z4 Z2F a menos 1 NA. Mesma lógica. Aqui você vai ter Z2F a menos 1,5, Z2F a menos 1,5. Aqui tem Z4. Então a nova massa nua vai ser Z4 Z2F a menos 1. E finalmente o parâmetro de gauge, né? Vocês pensaram que ele ia escapar, ele não escapa não. Z6 a menos 1, Z3 em mils, vezes A, que é a normalização desse cara aqui. Aqui NA0, aqui G5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, etc. Qual esses são finitos? O NA0 ou o NA? Se você escolher o NA finito, o NA0 é infinito. Esse NA0 é infinito, esses campos de luz são infinitos quando o parâmetro regularizador vai para zero. Certo? Agora, se você olhar para a Lagrangiana vai sobrar, né, em função disso, né, você vai ver que cada vértice vai ganhar o fator correspondente, né? Por exemplo, alguma coisa que tenha massa vai ganhar Z4 e Z2F a menos 1. Onde você tinha massa, você passa a ter Z4 e Z2F a menos 1. Né? Esses Z's vão estar definidos depois que você tiver feito todo esse serviço. Qual era o serviço? A gente botou a Lagrangiana de contratermos, a gente escolheu os Cs, todos os Cs, de maneira a cancelar as divergências, tá certo? Que estavam colocadas ali. E aí a gente definiu os Zs em função desses Cs que a gente já tinha escolhido. Certo? E esses Gs devem ser iguais? Esse é o ponto. Né? Era absolutamente crucial. Né? Já falo disso, deixa eu só terminar essa parte. Né? Se você fizer essas substituições que estão aqui, a Lagrangiana original, a Lagrangiana L menos LC, ela vira uma Lagrangiana escrita inteiramente em termos dos parâmetros DER, ou luz. Tá certo? Inteiramente. Esses parâmetros são potencialmente divergentes. Né? Eles são potencialmente divergentes porque eles dependem de 1 sobre epsilon. Né? Por que eles dependem de 1 sobre epsilon? Porque você já escolheu esses CIs para fazer com que as coisas fossem, as divergências fossem eliminadas. Né? E eles geram regras de Feynman que você conhece muito bem, etc. Então, só que em termos de parâmetros luz. Para você saber o que está acontecendo, você vai substituir nas suas regras de Feynman, quando você substituir pelos seus campos normais, você vai botar as constantes de normalização e você vai ter a expressão subtraída, vamos dizer assim, das suas coisas. Né? Essas constantes, o que acontece se elas não forem todas iguais? Não tem invariância de gauge. Né? Invariância de gauge não permite que esse G que aparece aqui seja diferente desse G que aparece aqui. Que seja diferente desse G que aparece aqui. Tem que ser o mesmo G. Certo? Então você tem que ter
a igualdade dessas constantes de acoplamento. Você prova isso, né? Dá para provar isso. Provar o quê? Que elas são iguais. Ou ainda. Se elas não forem iguais, o seu procedimento não está respeitando a invariância de calibre. Mas Basta elas- você prova um sim ponto. Você quer invariância de calibre? Então você impõe. Não? Você pode não querer. Pode dizer, não quero invariância de calibre. Você não impõe. Aí você não ganha o prêmio Nobel. Entendeu? Falando sério, né? O trabalho do Toft está baseado, ele conseguiu provar que as teorias de Young-Mills são renormalizáveis, e aí é em todas as ordens, não é via power count, não é isso. Em todas as ordens, porque partiu do fato de que a invariância de calibre era preservada em todas as ordens de teorias de perturbações. Certo? Então, para você manter a invariância de calibre da sua lagrangiana de partida, você precisa disso para você ter invariância de calibre geral, né? Você precisa ter esse fator, a igualdade das constantes de acoplamento. Se você não tiver, a tua lagrangiana de partida já não é invariante de calibre. Então, com isso, já encontra as relações entre os dois, no caso. Isso, exatamente. Esse é um ponto. Você precisa disso aqui, ó. G0 e Young-Mills tem que ser a mesma coisa que o G0, tem que ser a mesma coisa que o G0F, tem que ser a mesma coisa que o G05, tem que ser igual a mesma coisa que o G0. Você chama de G0 tudo, uma constante nua, genérica. Né? E aí o que acontece? Né? Se, por exemplo, se você falar que o G0 em Young-Mills é igual a G0, né? Isso implica, né? Que, claro, o G0 em Young-Mills é definido dentro do G, o G0 é definido dentro do G, você tem C1 em Young-Mills, C3 em Young-Mills é menos 3,5, tem que ser igual. Z1, Z3 elevado a menos 1, Z3 elevado a menos 1 meio. Esses produtos de constantes têm que ser iguais. Então a consequência aqui é que você vai ter Z3 em Young-Mills sobre Z1 em Young-Mills tem que ser igual a Z3 sobre Z1. Dá para ver? Aqui você tem o Z3 em Young-Mills elevado a menos 3,5. Você tem o Z3 em Young-Mills elevado a menos 1,5. Esse cara cancela. Esse cara tem o Z3 em Young-Mills elevado a menos 1. Não? Então fica Z1 em Young-Mills sobre Z3 em Young-Mills é igual a Z1 tio sobre Z3 tio. Fica só o contrário. Não sei por que a gente pode escrever assim. Se eu pedir que o G0 em Young-Mills seja igual ao G0F, isso vai dar o Z3 em Young-Mills sobre Z1 em Young-Mills é Z2F sobre Z1F. Veja, estou falando que esse cara é igual a esse cara é igual a esse, então esse cara tem que ser igual a esse. Certo? G0 em Young-Mills igual a G05 vai resultar no Z5 tem que ser Z1 em Young-Mills Z1 em Young-Mills sobre Z3 em essas relações entre os constantes de acoplamento estão intimamente relacionadas a você manter a invariância de calibre da sua teoria. Tá? Se você quer manter a invariância de calibre da sua teoria, em qualquer ordem de teoria de perturbações, você tem que garantir que essas relações aconteçam. Certo? Essas relações são consequência
de certas identidades entre as funções de Green, que no caso das teorias de calibre, são chamadas identidades de Slavnov-Taylor, certo? Essas identidades de Slavnov-Taylor são a generalização da teoria de não abelianas de identidades que aparecem na QED, que são chamadas identidades de Ward-Takahashi, certo? Elas são consequência da invariância de calibre. Você diz que, por exemplo, que a função de vértice é igual à derivada do propagador, uma coisa desse tipo. Isso é para a identidade de Ward-Takahashi lá no QED, né? Você vai ter coisas semelhantes aparecendo na QCD. E o fato dessas funções de Green se relacionarem vai implicar que as constantes de renormalização que deixam essas funções finitas também têm que se relacionar. Tá certo? Mas esse aqui é um jeito muito mais econômico de você perceber essas consequências, né? Perceber perceber a simetria de calibre da sua teoria, perceber que essas relações entre os constantes de acoplamento têm que estar presentes em função de você requerer simetria de calibre na sua teoria. Então, sim, isso é um requerimento. Tá certo? Embora 90% das pessoas que você cruzar por aí vão dizer que isso é obrigatório. Certo? Isso é obrigatório, porque essa hora tem que manter esse simetria de calibre, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu sou eu, né? Somos 500. Então, esse é o esquema básico, né, da renormalização dessas teorias. Quer dizer, você vai descobrir os Cs, com a descoberta dos Cs, você descobre os Zs, e os Zs independentes, necessários, eles não vão ser todos esses Zs. Se você calcular alguns desses Zs, você tem os outros Zs calculados. Isso é fundamental para manter esse simetria de calibre da sua teoria, mas também é fundamental para você organizar o teu procedimento de renormalização. Essas relações entre os Zs são fundamentais para você cancelar divergências dos seus gráficos de Feynman em ordem arbitrária. Sem relações entre os Zs, essas divergências dificilmente seriam canceladas. Certo? E aí, a prova da renormalizabilidade da teoria provavelmente não poderia ser feita. Tá? Então, a prova da renormalizabilidade das teorias de calibre não abelianas está baseada na possibilidade de você manter invariância de calibre em todas as ordens perturbativas, tendo como consequência essas relações entre os constantes de normalização. Com essas relações existindo, você pode mostrar o cancelamento de termos divergentes sistematicamente e mostrar que a sua teoria é renormalizada. Então é costume dizer que se você tiver alguma coisa que perturbe essas relações, né, você está comprometendo a renormalizabilidade da sua teoria, ou a prova da renormalizabilidade da sua teoria. E o que é que pode comprometer a existência dessas relações? São as chamadas anomalias. Anomalia na simetria de calibre. Certo? Anomalias na simetria de calibre, em princípio, podem
modificar as relações entre funções de Green que implicam, né? Quer dizer, é uma via de duas mãos, né? Você pede simetria de calibre, né? E pedindo a simetria de calibre, você prova as identidades do Slavnov dele. É claro que você tem que provar que é possível, né, manter a simetria de calibre no nível quântico. Você tem que provar isso. Isso se prova. Esse não é o problema. Né? Então, se é possível, então você fala, então eu vou fazer a opção por manter a simetria de calibre. Tá certo? Feita essa opção, seguem-se essas identidades entre as constantes de acompanhamento. Dadas as identidades e as constantes de acompanhamento, você consegue provar que a teoria é normalizada em todas as ordens probativas. Onde é que surge a anomalias? Onde é que surgem as anomalias? As anomalias dependem do tipo de... na verdade, as anomalias dependem do tipo de campo que você está quantizando. Por exemplo, aqui a gente está falando de campos de Dirac, ou seja, campos associados a partículas de meio com massa. Né? Para esse tipo de campo, né, é possível mostrar que não tem anomalias de calibre. Você tem a opção até de quantizar sem respeitar a simetria de calibre, mas você pode restaurar a simetria de calibre a qualquer momento, introduzindo contratermos que cancelem os termos anômalos. Né? Mas, se você estiver trabalhando com ferros de Weyl, ferros spirais, aí você pode provar, por outro lado, que não tem jeito, que a sua simetria de calibre é quebrada irremediavelmente. Essa opção está aí ou segue essa lei? Enquanto segue desse jeito. Assim, eu trabalho uma solução para isso. Eu tenho boas razões para acreditar que mesmo uma teoria com ferros de Weyl, onde há uma quebra de simetria de calibre, né, detectável, pode sim vir a ser uma teoria normalizada. Certo? Mesmo com a anomalia, não precisa ser anomalia. Mas isso é crença pessoal minha. Claro que eu já tenho alguns trabalhos aí dos meus alunos, né, indicando que essa é uma direção a ser seguida, que pode ser seguida. Mas vamos dizer assim, questão de opção. Né? Se as pessoas vão seguir essa direção, ou se não vão seguir. Se tem motivo para seguir, ou se não tem motivo para seguir. Então, no momento da literatura da comunidade, como tu disse, não são normalizadas teorias. Eles dizem que não sabem provar que essas teorias são normalizadas. Então, por exemplo, um neutrino interagir com alguma coisa. Os antigos neutrinos, que tinham massa zero, eram ferros spirais. Agora eles têm massa. Agora a dúvida é se eles são ferros de Majorana ou ferros de spirais. Essa é a dúvida. Mas espera aí, lá no modelo padrão, pré-quebra de simetria, todas as partículas são spirais. Todos os ferros são ferros spirais. Então, em princípio, esse devia estar povoado de anomalia ali. Você não está povoado de anomalias porque os caras colocam cuidadosamente as famílias de quarks numa representação do SO2 que vai dar um sinal trocado em relação às famílias de elétrons. E esse sinal trocado é o suficiente para cancelar as anomalias. Então, esse é um balanço delicado. Se você achar mais elétrons, você precisa achar mais quarks. Atualmente você tem 3 famílias de quarks e 3 famílias de elétrons. Você diz, o modelo funciona por causa disso. Se descobrir uma a mais, eu tenho que descobrir Se outro ou lado errado. Se você descobrir mais um quarto, você vai ter que descobrir mais outro quarto
para formar uma família de quark e vai ter que descobrir mais 2 leptons para formar uma família de leptons. Senão você não cancela as anomalias, senão todo mundo vai estudar as coisas que eu estou estudando. Certo? Bom, mas eu tenho que falar sempre a verdade, pelo menos até onde eu conheço, né, para vocês. Parecem haver indicações experimentais de que o número máximo de famílias de quarks a serem descobertas é 3. Tipo assim, eventualmente os caras colocaram no modelo o número de famílias de quarks em aberto, né? Tá certo? E plotaram os dados experimentais contra esse número, e os dados experimentais aparentemente indicam que esse número deveria ser 3. Favorece o número 3. Então, não existe nenhum físico de partícula experimental hoje achando que vai achar um novo quark, ou um novo elétron. Né? Essa é a situação do momento, pelo menos. Se achar, vai ser uma surpresa muito grande. Certo? Então tá. Então esse aí é o início da história. Né? Você botou para despertar 6 horas? 6h10. Na aula que vem a gente continua, quinta-feira. Né? Vamos continuar com essa história toda da renormalização, talvez trabalhar alguns detalhes dessa coisa, mas essa coisa das escolhas das funções dos C1s, né? Com um pouco mais de detalhe, só para a gente ter uma ideia mais clara, né? Desses procedimentos todos aí.